Hoje nós vamos começar uma série de palavras com o tema A Cruz. Esse tema é sempre forte quando a gente fala da cruz de Cristo. É um tema extremamente forte e muito importante. Muito importante nós entendermos o projeto da cruz. Muito importante nós entendermos o que aconteceu na cruz. É importante entender por que aconteceu a cruz. E quando nós falamos da cruz, evidentemente, nós estamos falando o que aconteceu na cruz. Quando eu me referi à cruz, eu estou falando o que aconteceu com Jesus, o sangue derramado, a morte de Jesus, a crucificação. Eu estou falando do todo o que aconteceu ali no Calvário. E desde o começo da existência do homem na terra, nós começamos já a ver algumas menções da cruz. É como se fossem, naquela época, códigos escondidos. Mas hoje aquilo que era sombra se revelou através da morte de Jesus na cruz. Hoje nós temos a visão exata, a visão completa do que foi a cruz. Mas lá no Antigo Testamento, nós vemos muitos tipos, muitas sombras da cruz, já lá na criação do homem. Eu quero caminhar com você na Bíblia e te mostrar como se fosse um fio escarlate, que ao longo do tempo foi passando até chegar até a cruz. Um fio que foi nos conduzindo até que chegou à cruz, até que Jesus morreu por nós naquela cruz, até que o sangue dele fosse derramado. Então, eu quero mostrar para você desde o começo, mas antes eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 3. Eu quero falar desse projeto de salvação que talvez estivesse oculto no passado para aqueles que vivenciaram aquilo, mas que para nós hoje foi revelado. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Quem pode dizer amém? Diga assim: Cristo morreu pelos nossos pecados. Você crê nisso? Segundo as Escrituras. Então espera, aqui Paulo está falando o seguinte: olha, o que eu estou pregando para vocês aqui agora é o que está escrito. Só que entenda, o Novo Testamento não estava escrito ainda, ele estava sendo escrito. Paulo se referia ao Antigo Testamento, e ele está falando aqui da crucificação de Cristo que estava já revelada no Antigo. O Antigo estava apontando para a morte do Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, verso 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, antes mesmo que acontecesse a crucificação, já havia vários anúncios da morte de Cristo um dia, da morte do Cordeiro de Deus na cruz. Havia várias menções no Antigo Testamento, que talvez está em forma de profecia, ou em forma de um tipo, de uma sombra, ou talvez, uma situação que aconteceu, como, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 21, olha o que diz. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher que lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então aqui está mostrando um retrato, indiretamente, da cruz. Diretamente, a primeira passagem que fala da cruz é Gênesis 3,15, que nós vamos ler daqui a pouco, é o próximo ponto. Mas indiretamente, o sono de Adão, para que a sua noiva fosse gerada, apontava para a cruz. O sono de Adão para que a sua mulher fosse gerada apontava para a morte de Jesus, que gerou a sua igreja, porque a igreja foi gerada quando Jesus morreu. Amém?
Então, quando você olha para o sono, que a palavra diz que foi um sono profundo, Deus veio, tirou da costela do homem, abriu um buraco e depois Deus fechou aquele lugar. Dali ele tira aquela costela e forma a mulher. Amém, meus irmãos? Vocês acreditam nisso, né? Sim ou não? E aí então, lá, quando Jesus estava crucificado, João capítulo 19, João 19, versículo 34. Coloca para mim João 19, 34. Olha o que diz. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Você vê que Deus abriu o lado do homem, que estava num sono profundo, e isso apontava para a morte de Cristo. Mas Adão teve que dormir profundamente para que a mulher fosse formada. Jesus teve que morrer para que a igreja fosse formada. E aqui diz que da costela do homem, Deus tirou a mulher e fez um buraco. E a palavra diz que um soldado também furou o lado de Jesus. Tudo isso aponta para a cruz. Então a cruz esteve na Bíblia durante todo o tempo. Talvez alguns não conseguiam discernir ou entender, a grande maioria. Mas a verdade é que Deus foi dando dicas lá no Antigo Testamento, até chegar ao nosso tempo. O tempo da plenitude de Cristo. O tempo em que Cristo veio e morreu por nós numa cruz. Quem pode dizer amém? Você pode dizer amém bem forte, fala amém. Você pode me ajudar a pregar? Sim ou não? Aqui em Gênesis 3,15, vamos olhar. Vamos ler. Foi a primeira menção direta realmente da cruz. Aqui diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ainda que indiretamente a cruz foi mencionada no sono de Adão, o nascimento da igreja foi mencionado ali, aqui está falando diretamente de que um dia viria um homem que seria ferido no calcanhar, mas que feriria a cabeça da serpente. Essa é a primeira menção direta da cruz da Bíblia. Quando você lê Gênesis 3,15, Gênesis 3, fala ali da queda do homem, o homem cai, e o homem precisava de um redentor, e aí vem essa profecia que o próprio Deus falou. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Você vê que Deus está falando que haveria inimizade entre a serpente e a mulher. Irmãos, nós sabemos como o diabo odeia a mulher. O diabo odeia a mulher. Porque foi da mulher que veio a semente da salvação. O diabo odeia. Ele não odeia o homem, não. Odeia também, mas ele odeia mais a mulher. E aqui diz que haveria uma inimizade. Nós sabemos que há muitas mulheres que se posicionam em Deus, são grandes intercessoras da sua casa, do seu marido, do ministério do marido, dos seus filhos. Isso é tremendo. Quando a mulher se posiciona, meu Deus, e começa a orar e começa a interceder e entende o seu momento e o seu lugar, meu irmão, isso é muito poderoso. Porque aqui diz que haveria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. O descendente aqui é Cristo. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa aqui é a primeira menção direta da cruz, lá no Antigo Testamento. O primeiro pecado de Adão, ele desencadeou todos os outros pecados. Quando aqui a Bíblia diz que tu lhe ferirás a cabeça e ele te ferirá o calcanhar. Aqui, o que você acha que é mais grave? Um ferimento no calcanhar ou um ferimento na cabeça? Evidentemente que é na cabeça. O que o texto dizia é, vai colocar um prego nos pés de Jesus, mas ele vai pisar na cabeça da serpente. Você não mata uma serpente cortando o rabo da serpente. Você mata uma serpente pisando na cabeça dela. O que está escrito aqui é que essa serpente iria morrer e teria sua cabeça pisada por Jesus. É por isso que nós temos autoridade sobre o diabo.
Porque o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso representante, o nosso Salvador já pisou na cabeça da serpente. Agora é fato que por causa do pecado de Adão, todos pecaram. É verdade que por causa do pecado de um, toda a raça humana tornou-se pecaminosa. Eu vi alguém falando a respeito de Davi, né, que Davi, tem um texto que Davi fala que em pecado foi concebido, e que aquilo indicaria que Davi provavelmente não era filho da mesma mãe dos seus irmãos, o que é uma grande mentira. Alguns falam até que não era filho de Jessé, e a Bíblia fala claramente que era. Mas ali quando Davi fala que em pecado foi concebido, é por causa da natureza que nós herdamos ao nascer. Ele não tinha cometido pecado para ser um pecador, mas os seus pais sim. E quando você nasce, você herda a natureza pecaminosa por causa de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quantos pecaram? Todos pecaram. Mas, uma vez que o homem pecou, era necessário que houvesse um sacrifício, para que o homem não morresse imediatamente. Era necessário que tivesse um sacrifício que pudesse purificar o pecado do homem. Aqui em Hebreus 9, 22 diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão. Então, para ter perdão, tem que ter derramamento de sangue. O que a queda do homem nos mostra? Primeiro, a queda do homem nos mostra que nós temos o livre-arbítrio. A Bíblia diz que havia no meio do jardim duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal não podia ser comida, mas a árvore da vida, sim. Isso mostra que sempre nós temos duas escolhas. Você pode escolher pecar ou escolher não pecar. Você pode escolher seguir a bênção de Deus, receber a bênção de Deus ou a maldição. Aqui o texto mostra que o homem, desde Adão, já tinha o poder de decidir, o poder de decisão. E é interessante ver que Deus não interferiu na escolha de Adão. Ele simplesmente deixou que Adão escolhesse por si mesmo. Porque quando Deus fez o homem, Ele fez a sua própria imagem e semelhança. O que significa que o homem tem o poder do livre-arbítrio, de decidir. E aí então, a Bíblia diz que Adão faz uma decisão errada. E aqui, o pecado, quando entra no mundo, mostra claramente que o homem já tinha de antemão o livre-arbítrio. Sabe de uma coisa? Talvez você é alguém que tem comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Cuidado. Cuidado com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sei que há pessoas que se alimentam da árvore da vida porque elas desenvolveram um relacionamento com Deus. São pessoas que temem a Deus, que andam em santidade. Outras, no entanto, têm comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é claramente a árvore do mal. Ela é do conhecimento do bem e do mal. Eu digo para você, ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o bem que você faz não é capaz de te salvar. É por isso que nós precisamos do sangue. É por isso que nós precisamos da árvore da vida, que é Cristo. O bem que você faz não é o suficiente para Deus te aceitar. É por isso que você deve parar de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, se você estiver fazendo. Porque isso vai trazer consequências claras na sua vida e muito, talvez, traumáticas, talvez até irreversíveis, quem sabe. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque às vezes nós estamos escorados ou fundamentados no que nós fazemos. Tome cuidado com isso. O bem que você faz não é capaz de salvar a sua vida. É por isso que a melhor pessoa do mundo, ela será condenada se ela não receber a Cristo como Senhor e Salvador. Ainda que essa pessoa tenha bom caráter, um bom procedimento, se ela não tiver Cristo, isso é insuficiente, porque não passa da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Nós precisamos de um Salvador. A queda do homem também mostra que o pecado teve consequências. Aqui em Tiago 1,15, Tiago capítulo 1, verso 15. Abra para mim, por favor. Então não pense você que o pecado não tem consequência, que tem. Olha o que está escrito aqui. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O texto aqui está falando que quando alguém cobiça algo, essa cobiça, ela vai dar à luz o pecado. E esse pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Então a queda do homem trouxe consequências para o homem, que são as consequências do pecado. Você sabe que quando o homem pecou, irmãos, por favor, acende as luzes para mim. Pode acender as luzes aqui? Você sabe que quando o homem pecou, o homem perdeu a presença de Deus. Ele perdeu a imagem de Deus. Ele agora não era mais semelhante, porque dentro do homem tinha uma natureza contrária à natureza de Deus. A natureza pecaminosa. Sim, tá bom. Natureza pecaminosa. O homem perdeu isso. Isso foi a consequência do pecado. Então, o homem se rebelou contra Deus. O homem ficou separado de Deus. A terra foi amaldiçoada por Deus. Tudo isso em consequência do pecado. Também veio sobre o homem a dupla morte. Tanto a morte física como a morte espiritual. É fato, Adão não morreu imediatamente. Mas Adão morreu. E tem pessoas que elas vão se afastando por causa do pecado. Esse pecado vai trazendo frieza espiritual. E essa pessoa se afasta de Deus. E aí então ela fica insensível, se afasta. E pode ter consequências muito graves para quem toma esse caminho. Então cuidado com o pecado. O pecado nunca é neutro. Sabe por que nós temos que tomar cuidado? Porque às vezes, o tempo vai passando, você vai se acostumando, você se acostuma com o culto, você se acostuma com o louvor, com a palavra, você se acostuma com a célula, e aí você passa a se tornar alguém insensível. Você não se importa mais se alguém está precisando de alguma coisa, você não se importa mais com seu irmão, você se torna alguém indiferente. Isso pode ser muito ruim. Espiritualmente, você vai morrendo. Por que, pastor? Por causa do pecado. Você cede, você abre uma concessão. Irmãos, eu como pastor, é o tempo inteiro as pessoas pedindo para abrir concessão aqui. Abre concessão para isso, abre concessão para aquilo. Vamos fazer isso. Não, para ir no encontro tem que ter 13. Não, o outro tem 12. Deixa com 12, pastor, deixa aí. As pessoas estão o tempo inteiro falando comigo para eu abrir concessões. Mas esse nem é um problema tão grave, ainda que é um problema também. Porque as pessoas têm dificuldade de seguir regras, né? E quando a gente coloca lá que é com 13 anos, tem um porquê disso. Não é porque, vamos chutar aí uma idade que a gente acha que é importante. Não. Mas o problema é abrir concessão para o pecado. Esse é o problema maior. E as pessoas, elas vão abrindo concessão para o pecado, um pecadinho, a música do mundo, é uma palavra torpe, e aí ela começa a ser contaminada, torna-se insensível, porque é isso que o pecado causa. Fica indiferente às pessoas. O culto é só um culto de corpo presente. Ela está aqui, mas o coração não está aqui, a mente vaga. Tudo isso é resultado de vida pecaminosa. É porque talvez você pensa, não, eu não estou assim, não, eu estou assim. Não, realmente, às vezes eu vago mesmo, mas não é pecado não. É porque talvez não é o pecadão. É o pecadinho. Porque é esse pecadinho que vai entrando e vai te contaminando e vai trazendo para você embaraços. Pastor, mas na Bíblia não tem pecadinho e pecadão não. Talvez é isso que você ouviu, mas tem. Jesus falou que o pecado de Pilatos e de Judas era maior do que o pecado de Judas e dos judeus era maior do que o pecado de Pilatos. Então existe pecado que é maior do que o outro. Gênesis capítulo 3. Deixa eu voltar no verso 7. Olha o que diz aqui.
Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Primeira coisa que eu quero falar dentro disso aqui, é que a cruz, ela fez cobertura dos nossos pecados. Amém? A cruz nos cobriu, o sangue de Jesus. Quando eu falo da cruz, eu estou falando do que aconteceu na cruz. Amém, irmãos? Entenda assim, porque não é a cruz o símbolo, é o que foi feito lá. Então, o sangue de Jesus que foi derramado por nós fez cobertura. Mas é interessante que aqui está dizendo, abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, né? E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles cobriram a parte de baixo com cintas, com folhas de figueira. Eles costuraram folhas de figueiras e fizeram roupas. Mas essa foi a tentativa natural do homem de resolver o problema do pecado. Mas não resolve. Mas a gente sabe que tem pessoas que pensam assim, não, vou costurar umas folhas de figueiras, vou colocar aqui, vou tampar minha nudez. Não vai tampar, porque nada que o homem fizer é capaz de tampar a nudez do pecado. A nudez do pecado só pode ser tampada com o sangue de Cristo. Não tem outra maneira. E aqui, Jesus também está sendo revelado. Tudo isso aqui revela algo. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, a roupa, ela foi feita para cobrir, para trazer cobertura, para não mostrar suas vergonhas. Toda roupa que mostra, ela está fora do padrão. Se alguém coloca uma roupa para mostrar, ela está completamente fora do padrão de Deus. Sim ou não? Sim ou não? A roupa foi feita para cobrir. E aqui eles fizeram cintas para si. Fizeram a parte de baixo, como se fossem saias, de folha de figueira. Essa foi a tentativa do homem de dar uma resposta natural ao pecado. Mas qual que é o problema dessa resposta? Olha o verso 8. Vamos continuar lendo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Mas se eles estavam então com seu pecado tampado pelas folhas de figueira, por que tiveram medo? Por que eles esconderam da presença do Senhor Deus? Se eles estavam já tampados. Isso só mostra que nós precisamos do Salvador. Nós precisamos do sangue, né? Da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava o quê? Ué, mas eles não estavam com as folhas de figueira? Mas diante de Deus era assim que eles estavam, nu. Tive medo e me escondi. Quando você está em Cristo, não há mais medo. Quando você está debaixo do sangue, não há mais medo. Não há medo do inferno, não há medo da condenação, não há medo do diabo. Porque você está debaixo do sangue e nem medo de Deus. Mas a Bíblia diz que ele ficou com medo e escondeu. E o motivo pelo qual ele estava com medo é porque ele ainda estava nu diante de Deus. Ele estava nu. Mas o que a Bíblia diz que aconteceu? Olha o versículo 21. Vai para o versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui está apontando para a cruz. Primeiro, nós vimos a cruz no sono de Adão que gerou Eva. Porque o sono de Adão que gerou Eva apontava para a morte de Cristo que gerou a igreja. Amém? Amém? Gênesis 3,15, nós vemos a menção da cruz, quando Deus disse que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. E agora, mais uma vez, nós estamos vendo a menção da cruz. Volta lá para o verso 21. Pode voltar. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Você precisa aprofundar aqui para você entender que por trás disso, a Bíblia estava apontando para Cristo.
Quando a Bíblia fala ali que Deus não aceitou as vestimentas de folhas de figueira e que os vestiu com peles de um animal, significa que para Deus aceitar Adão e Eva, era necessário que tivesse uma vítima, e uma vítima inocente. Adão e Eva tinham que entender, para que você viva, um animal inocente tem que morrer. Teve que derramar o sangue. Tudo isso apontava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso aqui está apontando para lá. Vocês estão entendendo? Então nas Escrituras há muitas menções da cruz, que são tipos que se cumpre na morte de Jesus na cruz. E esse é um deles. Agora, Deus não pode aceitar a resposta natural do homem, porque Deus é justo. Na sua justiça, o homem pecou, tinha que morrer. Por isso que o animal morria. Um animal que se tornava a vítima, que trocava de lugar com o homem pecador. Vocês entenderam isso? Então, esse texto aqui, ele está apontando também para a cruz. Agora, lá em Romanos capítulo 3, Romanos 3, 24 e 25, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, não pelas roupas de figueira, amém? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, meu Deus, que lindo, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O texto aqui está dizendo que o sangue de Jesus, ele foi a nossa cobertura, a nossa tampa. Aqui o sangue de um animal teve que cobrir Adão e Eva, porque Deus não aceitou as folhas de figueira, mas eles receberam peles de animais, talvez sujas de sangue. Teve que ter morte para que tivesse vida. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Jesus morreu para que a igreja nascesse. Jesus morreu para conquistar a sua noiva. E aqui o texto está dizendo que Deus propôs no seu sangue como propiciação, como tampa. A propiciação era a tampa da arca da aliança que ficava no Santo dos Santos. Aquela tampa tinha 2 querubins, e a face dos querubins eram voltadas para a arca, e as suas asas cobriam aquela tampa chamada de propiciatório. E a palavra diz que Deus fez propiciação. Deus fez cobertura dos nossos pecados. Irmãos, isso é muito forte. Deus fez cobertura do nosso pecado. E essa cobertura é o sangue. O sangue, vou ler de novo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos redimidos, comprados, perdoados, amém? A quem Deus propôs no seu sangue como cobertura, como propiciação, tampa, mediante a fé. Ele cobriu toda a humanidade com seu sangue. Mas só vão usufruir dessa cobertura os que creem. Porque você precisa se apropriar dessa verdade. E quando você se apropria dessa verdade pela fé, então tem cobertura sobre você. Por isso nós não temos que ter mais a consciência de condenação. Pelo contrário, a nossa consciência é de estar em paz com Deus. Em paz com Deus. Mas e quando eu pego? Não importa. Em paz com Deus. Vai lá, se arrependa, peça perdão. Se tiver que confessar para alguém, confessa. Deus já nos deixou os recursos, mas nós estamos cobertos pela fé. Foi justamente por causa do pecado que você precisou de Jesus. Porque você não conseguia sair dessa condição de pecado, mas Ele vem e faz cobertura por você, e você se apropria disso pela fé. Ele propôs essa cobertura no sangue dele. Quantos aqui aceitam? Abre em Êxodo para mim, capítulo 25, versículo 17. Deixa eu ler esse texto aqui que fala do propiciatório.
Olha o que diz, Êxodo 25, 17. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio, era 1,10 m. Farás 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Até aqui, deixa eu ler até aqui, aqui está falando da tampa da arca. A tampa da arca, o que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha o maná, dentro da arca tinha a vara de Arão, que floresceu, e dentro da arca tinha os 10 mandamentos. Só que Deus mandou colocar uma tampa, aquela tampa não podia ser removida. Não podia. Certa vez, os moradores de Bet-Semes, quando a arca chegou ali, eles abriram a arca e para olhar dentro da arca, eram muito curiosos, para olhar dentro da arca, e quando eles olharam para dentro da arca, eles morreram. Dentro da arca estava a lei. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos olhar para o sangue. Nós não estamos aqui para olhar para a lei, para os 10 mandamentos. Nós estamos olhando para o sangue. É para Cristo que nós temos que olhar, não para dentro da arca. Amém? A palavra diz que era nesse lugar, na tampa da arca, que Deus se manifestava quando o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. Ali Deus se manifestava da tampa do propiciatório. Por quê? Porque aquele era o lugar que Deus fazia propiciação pelos homens. Deus era propício ao homem. Deus aceitava aquela oferta. Então, porque Deus aceitava aquela oferta, Deus era propício ao homem. Senhor, ser propício a mim. Senhor, me beneficia. Ser propício é ser beneficiado. Então, na tampa do propiciatório era onde Deus se manifestava. Naquele lugar, Deus era propício ao homem. Hoje não existe mais o propiciatório. Deus é propício a nós, através do seu precioso sangue que foi derramado na cruz. Amém? Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Quando nós falamos da cruz como cobertura, nós estamos falando do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Amém? Eu quero falar aqui 5 dimensões da cobertura do sangue. A primeira delas está em Efésios capítulo 1, verso 7. É a redenção. A redenção é uma das dimensões da cobertura daquilo que Deus fez por nós. O que na prática essa cobertura significa? Efésios capítulo 1, verso 7. No qual temos a redenção. Redenção nós éramos escravos, vendidos como escravos ao pecado, porque éramos escravos do pecado, porque estavam servindo ao pecado e dominados por ele, mas agora nós fomos comprados, redimidos, para sermos libertos. E aqui está dizendo, no qual temos a redenção, pelo seu sangue. Posso ouvir um amém? A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não segundo a riqueza das nossas obras, mas segundo a riqueza da sua graça. Que tremendo, sim ou não? Está dizendo que nós recebemos a redenção, ou seja, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. A outra dimensão da cobertura é o perdão. Colossenses capítulo 2, verso 14. Você foi perdoado porque a palavra diz que havia contra nós um escrito de dívida, um escrito de condenação, que era contrário a nós. Mas a palavra diz que esse escrito de dívida foi rasgado e cravado na cruz. Olha só, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Irmãos, esse texto é muito forte. Volta no 13 lá, deixa eu ver o 13. E a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Quem pode dizer amém? Fala, eu recebi vida, perdoando todos os nossos delitos. Quantos delitos? Todos os nossos delitos. Todos os nossos delitos. Aí o 14, vamos lá. Tendo cancelado o escrito de dívida
que era contra nós, fala, eu fui perdoado. A cobertura do sangue me perdoou. Que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Uma sentença de morte contra você. É isso que o texto está dizendo. Removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Então a cobertura do sangue fala de perdão, fala de redenção e fala de perdão. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado. Diga comigo, eu sou liberto do pecado. Não há condenação sobre a minha vida. O pecado não tem domínio sobre mim, porque eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Eu sei que há pessoas que em algum momento, talvez elas ficam dominadas por determinados pecados. Meu irmão, a cobertura já foi feita por você. Vai lá, confessa o seu pecado, se arrepende, vai para a luz. Porque o diabo não suporta a luz. Ele não habita onde tem luz. Então quando você vai e confessa o seu pecado, às vezes você vai ter que fazer para alguém. Porque você está ali pecando, isso é a fraqueza da carne. A nossa carne, ela tem uma natureza ainda pecaminosa. Nós ainda seremos glorificados no arrebatamento. Quem pode dizer amém? Ou na ressurreição. Né? Mas hoje o nosso corpo ainda, ele tem desejo pelo pecado, mas tem pessoas que são dominadas por um pecado, por mais de um pecado, elas caem. Então é necessário você ir até alguém confessar o seu pecado para essa pessoa, confessar uns aos outros para serem curados. É curado daquele pecado. Porque enquanto você estiver ali pecando e tentando vencer e peca de novo, e tenta vencer e peca, você está na escuridão e o diabo vai trazer acusação sobre a sua vida, ele vai vir sobre você, vai trazer ansiedade, depressão, você não vai conseguir sair. Mas se você chamar alguém espiritual, meu irmão, estou caindo nesse pecado aqui, é uma vergonha eu ter que confessar isso aqui, mas eu estou tendo essa fraqueza, ora por mim aqui agora. Quando você vai para a luz, irmãos, o diabo sai correndo, ele não consegue habitar na luz. Você vai vencer esse pecado. Aqui está dizendo, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Você está com um problema de pecado? Então você vai começar a pegar texto bíblico e vai confessar. Senhor, obrigado, porque eu sou santo, porque Tu és santo. Senhor, obrigado, porque eu estou em Cristo. Obrigado, meu Deus, porque eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor sobre o pecado, sobre todas as coisas. Senhor, obrigado, porque não há condenação sobre a minha vida. Meu irmão, vai confessar a palavra. Vai fazer isso aqui, ó. Que santificação, você recebeu um nível de santificação quando você converteu, mas a santificação continua. Ele é um ato contínuo. Aqui está dizendo, agora porém libertados do pecado. Essa é a sua condição, amém? Transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Se relaciona com Deus, vai orar, vai ler a Bíblia, vai meditar na palavra do Senhor, confessa a palavra, ore em outras línguas, vai se santificar, você foi liberto. Então o outro efeito aqui da cobertura do sangue é que nós fomos libertos do pecado. A quarta dimensão da cobertura que nós recebemos está em Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos 5, 9. Coloca aqui para mim, por favor. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? O texto aqui está dizendo que essa cobertura, uma das dimensões da cobertura é a justificação. Deus nos tornou justos, não justos por causa das nossas atitudes, mas a justiça de Deus se alcança pela fé. Quando você creu na cruz de Cristo, quando você creu no sangue derramado, quando você creu no sacrifício, na morte do Senhor, então naquele momento ali você tornou-se alguém justo. Foi uma declaração. Você foi declarado justo. Eu sou justo, você é justo, e nós somos justos na mesma medida, independente de quem peca mais ou quem peca menos. Não sei se você entendeu isso.
Independente de quem peca mais ou menos, nesse lugar todos nós temos o mesmo nível de justificação. Eu sou justo tanto quanto a pessoa mais santa desse lugar aqui. A pessoa que é mais santa que hoje, eu sou tão justo quanto ele. Não sou tão santo quanto ele, mas justo eu sou. Porque eu fui declarado justo. Uma vez que você foi declarado justo, acabou. Você foi justificado. Não pode haver condenação. A menos que você vá praticar crimes de novo. E sair conscientemente. Romanos capítulo 5, verso 10 agora. Vamos ver o 10 e o 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, a outra dimensão da cobertura é a reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus. Ou seja, nós estávamos separados de Deus por causa do pecado, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem, mas Cristo nos reconciliou com o Pai. E agora nós podemos ter livre acesso ao Santo dos Santos. Você pode entrar na presença de Deus, você pode orar porque Deus vai te ouvir. Você não necessariamente precisa de um intermediário. Deus ouve quando você ora. Meu irmão, Deus ouve quando você ora. Esse amém foi fraco demais. Deus ouve quando você ora. Então hoje você pode entrar no Santo dos Santos. Entre no Santo dos Santos. Então aqui estão 5 pontos da cobertura, da dimensão da cobertura do que aconteceu quando o Senhor nos cobriu. Redenção, perdão, libertação, justificação e reconciliação. Número 4 agora. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Eu mostrei para você a cruz como cobertura. Agora eu quero mostrar para você a cruz como oferta pela culpa. Olha aqui. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Vamos ler até o 5. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Tanto Abel quanto Caim eram culpados, porque nasceram de Adão. Amém? Até aqui tudo bem? Mas o que a oferta de Caim nos fala? Porque aqui existe uma oferta que está apontando para a cruz também. Porque a palavra diz que no fim de uns dias, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também das primícias. Olha, isso é extremamente importante. O que a oferta de Abel comunica? Porque a palavra diz lá em Hebreus que a oferta de Abel fala. O que ela fala? O que a oferta de Abel comunica? A primeira coisa que a oferta de Abel comunica é que viria um dia o Salvador para cobrir os nossos pecados. Porque ele matou as primícias do seu rebanho. Que nasceu primeiro. É a primeira coisa que comunica aqui o texto que a gente acabou de ler. Aqui, Abel está comunicando que a morte tem que gerar vida. É que ele apontava aqui para Cristo. Isso é a primeira coisa que a oferta de Abel fala. Está apontando, a oferta de Abel aponta para a cruz. Ela mostra o princípio da morte que gera vida. Amém? Essa oferta aponta para a morte de Jesus. Segunda coisa que a oferta de Abel fala. A oferta de Abel coloca Deus na posição que ele tem que ficar. As duas ofertas nos mostram 2 posicionamentos.
Porque o texto diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. A Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Mas por quê? Porque Abel colocou Deus na posição de Deus, porque ele deu das suas primícias, ele deu do primeiro. Abel não tinha garantia nenhuma de que ele ia ter mais, que ele teria mais crias, mas Abel foi lá e pegou a primeira cria e entregou ao Senhor como primícias. Ele estava dizendo: Deus vem em primeiro lugar. Meu irmão, isso deveria ser a realidade de todo crente, mas infelizmente a realidade de mais da metade dos crentes hoje é diferente dessa aqui. O sono vem em primeiro lugar. Nós temos hoje 300 pessoas nessa igreja. E nós temos aqui hoje 250 cadeiras. Você pode olhar para o seu lado. Tem cadeira vazia. Sabe por quê? Porque o sono vem em primeiro lugar. O descanso vem em primeiro lugar. A família vem em primeiro lugar. Mas a família não vem em primeiro lugar, não? Não. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Você precisa ter uma família sacerdotal e ser abençoado, para que a sua família seja abençoada. Não adianta você estar lá presente, mas você não ter espiritualidade para orar pela sua esposa, pelo seu casamento ou pelos seus filhos quando você precisa. Aqui é o lugar do alimento, mas as pessoas não se importam. E onde que está Deus? Porque aí ele vem dar oferta de Caim aqui, às vezes culto sim, culto não. 2 cultos não, 1 sim. Isso aqui eu estou falando de estatística. Estou falando só daqui não. Até a pandemia, a estatística é que o crente, o irmão, ele vinha em 3 cultos por mês. 3, faltava 1. Agora, depois da pandemia, ele vem em 2. Ele vem em 2, falta 2. Abel colocou Deus como primeiro. Por isso a oferta dele foi aceita. É isso que a oferta dele fala. Ele deu das primícias. Terceira coisa que a oferta de Abel fala: Deus só aceita a oferta feita por fé. Vou repetir. Deus só aceita oferta feita de fé. Se não for fruto da fé, Ele não aceita. Por isso que quando você trouxer o seu dízimo, a sua oferta aqui, faça com fé. Mais do que isso, faça com alegria. Faça com alegria, faça com fé. Hebreus capítulo 11, verso 4, coloca aqui para mim. Hebreus 11, 4. O tipo da oferta que Abel trouxe, porque teve que ter derramamento de sangue. Ele estava apontando para o cordeiro. O que ele estava falando é: eu não consigo resolver meu problema sozinho. Eu preciso de ajuda. Vocês entenderam isso? Mas Caim não pensou assim. Olha o que está escrito: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Meu Deus. Volta lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Ele creu primeiro. Foi pela fé. Foi pela fé. Quando ele entrega ali o seu primeiro cordeirinho, seu primeiro animal, foi pela fé. Ele colocava Deus na posição que era de Deus. Mas a palavra diz que foi uma oferta de fé. É isso que a oferta de Abel nos comunica. O texto também fala que nem toda oferta Deus aceita. Deixa eu te falar uma coisa. Tem oferta que é boi manco. Cuidado. Quando você for fazer uma oferta, cuidado para você não dar o pior. Eu me lembro de um irmão que me contava a respeito de outro irmão que nós conhecíamos. Nós éramos na época da mesma igreja. Ele contava que aquele irmão, quando ele ia dar o dízimo, ele dava das máquinas velhas que ele tinha para a igreja. O que a igreja ia fazer com máquina velha? Era o dízimo. E tinha uma outra irmã, essa eu conheci, irmãos, muitos, quando eu era novo convertido. Ela pegava todos os vestidos velhos que ela tinha e dava de dízimo. E usava os novos. Esse era o dízimo dela. Pastor, mas, meu irmão, aqui também foram 2 ofertas.
Uma oferta era fruto da fé, a outra não. Uma colocava Deus na posição que é dele, que é primeiro, a outra não. Uma oferta apontava para Cristo, a outra para as nossas obras naturais. Então você vê que a cruz, ela também, o sangue derramado, foi também a nossa oferta pela culpa. Aqui em Levítico 5, verso 6, diz assim: como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará o Senhor ao gado miúdo, uma cordeira, uma cabrita como oferta pelo pecado, assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado. Então, para que as pessoas fossem perdoadas, elas tinham que oferecer um cordeiro, um carneiro, uma pomba, quando era pobre, para que o pecado fosse perdoado. E por último, essa palavra ela vai ter uma continuação, talvez próximo domingo, depois nos domingos subsequentes, né? Eu não vou estar aqui, eu acho que no segundo domingo de maio, eu não vou estar em Goiânia, mas depois eu vou retomar essa palavra aqui. Eu quero ainda continuar mostrando para você a cruz de Cristo lá no Antigo Testamento, amém? Os irmãos vão estar aqui, né? Vocês não são daqueles que tem 2, falta 2, não. Não? Posso confiar? Tá certo. Levítico capítulo 14, versículo 1. Esse é o último ponto. Levítico capítulo 14, verso 1. Deixa eu abrir esse texto aqui, para não ficar de costa para você, porque é um texto mais longo. Diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: essa será a lei do leproso, no dia da sua purificação, será levada ao sacerdote. Isso aqui é uma lei para o leproso, ok? Ah, não sou leproso, não, mas nós éramos leprosos. Não fisicamente, nós não tínhamos a doença da lepra. Mas a lepra na Bíblia é um tipo de pecado, aponta para o pecado. Então aqui, o que está falando aqui é da oferta pelo leproso. O que ele tinha que fazer? O que ele tinha que fazer ali quando ele era purificado? Olha só, disse o Senhor a Moisés: essa será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levada ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Aqui nós vemos a cruz no aspecto da morte e ressurreição de Cristo, lá no Antigo Testamento. As 2 aves, aqui, elas apontam para a morte e ressurreição de Cristo, porque o texto está dizendo que o leproso, quando ele era purificado, ele tinha que apresentar essas 2 aves como sacrifício de purificação da lepra. E a palavra aqui está dizendo que uma das aves, ela tinha que ser colocada num vaso de barro e ali ela tinha que ser morta. Ok? Isso aponta para a natureza de Cristo. Cristo teve que vir e assumir um corpo humano, tá? Um corpo humano como o meu e o seu, ainda que não havia corrupção no corpo de Jesus. Nós fomos concebidos em pecado, Jesus não, amém? Mas ele poderia, é claro, ter cedido à tentação, pelo menos eu creio assim, talvez eu esteja errado. Mas a palavra diz que ele foi tentado em todas as coisas. Jesus, ele tomou um vaso de barro. Porque a Bíblia diz que nós somos formados do barro. Né? E a Bíblia fala também dos vasos de barro lá no Novo Testamento, né? Um tesouro em vaso de barro. Ali está falando de nós, do Espírito Santo em nós. Mas esse vaso de barro aqui era o lugar onde a ave tinha que ser morta.
E ela tinha que ser morta em água corrente, porque ali simboliza que os nossos pecados estão sendo levados pelo sangue, foram levados pelo sangue. Só que aquele sangue no vaso de barro, que simboliza o Cristo, homem, aquele sangue, ele era passado na ave que seria livre. Então eles pegavam aquele isopo, aquele pau com isopo, e molhava no sangue, no vaso de barro, e passava naquela outra ave, e soltava aquela ave. O que mostra que Jesus apresentou o sangue dele lá no céu, para que o Pai não nos punisse pelos nossos pecados, para que nós fôssemos purificados do pecado e da lepra. Então, no Antigo Testamento, você vê que há um caminho, sempre apontando para o Messias, sempre apontando para a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, ela foi o divisor de águas da humanidade. A morte de Jesus e a sua ressurreição foram os dias mais importantes da história da humanidade. Amém? Então lá atrás, ela já estava sendo anunciada. E Paulo disse, eu estou anunciando aqui a cruz de Cristo, a sua morte e ressurreição, segundo as Escrituras. Segundo o que está escrito. Que o sono de Adão apontava para a morte de Cristo. O sono de Adão foi que gerou sua noiva. A morte de Cristo gerou a sua noiva também, sua igreja. Quando o homem caiu, o Senhor fez cobertura sobre nós. Amém? A oferta de Abel fala. Ela fala coisas superiores. Na verdade, o sangue de Jesus fala coisas superiores ao sangue de Abel. O homem pecou, mas Deus colocou uma barreira, o propiciatório. O leproso foi purificado. Então hoje você é livre de todo o pecado e toda a condenação. Então você pode agradecer a Deus agora pela obra da cruz. Agradeça a Deus pela obra da cruz agora. Coloque a mão no seu coração nessa hora. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez, pela obra completa dEle. Agradeça a Deus pela obra completa da cruz. Deus, ao longo da existência do homem, foi dando dicas ao homem a respeito de um Salvador. Esse Salvador chegou no nosso tempo, na plenitude do tempo, nos concedeu a sua graça. Todas as profecias, todos os sacrifícios, todas as missões se cumprem nele.